Fala galera, beleza? Mais um vídeo falando sobre o TFS 2012. Nos vídeos anteriores nós vimos como realizar a instalação e configuração do TFS em nosso ambiente. A partir de agora veremos como criar os projetos, como criar collections e também como dar permissão para os usuários nesses projetos. Bom, então vamos lá. Eu vou abrir meu servidor aqui, onde tem instalado o TFS 2012, e vou abrir o Team Foundation Console. Nessa aplicação é possível nós administrarmos o TFS. Então aqui nós temos um item chamado Team Project Collections, onde podemos visualizar todas as collections criadas em nosso ambiente. Esse conceito de collections foi introduzido a partir da versão 2010 do TFS. As collections servem para nós melhor organizarmos os nossos projetos. Então pense, por exemplo, que temos uma empresa onde temos todo o ambiente do TFS instalado, e essa empresa possui algumas filiais espalhadas pelo Brasil. E cada uma dessas filiais possui os seus próprios projetos. Então, baseado nesse cenário, uma das formas que poderíamos estar organizando os projetos seria separar as collections por cidades. Então, por exemplo, em São Paulo teria uma collection que a equipe de São Paulo estaria trabalhando. A equipe, por exemplo, de Minas Gerais teria uma outra collection e assim por diante. É bom lembrar que para cada collection que criamos no TFS, uma nova database é criada no SQL Server. Isso é muito importante porque essa database ela tem que entrar em nossa política de backup também. Para criar uma nova collection é bem simples. Então aqui no Administration Console nós temos esse item chamado Create Collection. Então eu vou criar aqui uma nova collection. Vou dar o nome dela, por exemplo, de Leandro Prado Collection. Vou adicionar uma descrição, collection para os projetos do Leandro Prado. Clique em Next. Veja que aqui ele vai pedir aonde que está a tua base de dados. Então eu falo que a minha base de dados está nesse servidor, que é o TFS Data Tier. Seleciono a opção que eu quero criar uma nova database e clique em Next. Aqui eu vou configurar o SharePoint. Então veja que para cada collection que eu crio no TFS, ele também vai criar uma nova collection no SharePoint. Então eu seleciono aqui o SharePoint, o endereço que ele vai criar será esse, e para cada projeto que nós criarmos para essa collection, o endereço vai ficar esse de baixo. Então clicamos em Next. Aqui vai ser a parte do Reports, então ele já trouxe a configuração do report padrão, né? Então também ele vai criar uma nova collection lá no TFS Reports. Clique em Next novamente. Aqui as configurações do Lab Management para nossa collection. Eu clique em Next. Aqui é um resumo de todas as configurações que nós fizemos nas etapas anteriores. E clique em Verify. Então aqui ele vai verificar se todas as configurações que nós selecionamos estão corretas. Ok, como podemos ver, todas as configurações estão corretas. Podemos clicar no botão Create. Então aqui ele realmente vai estar criando toda a estrutura de database, a estrutura do reporting, a estrutura do SharePoint para essa nova collection que nós criamos. Então vamos aguardar uns minutinhos. Então aqui, finalizando a criação da nossa collection, nós podemos ver que todos os itens foram criados com sucesso. Então a parte de version control, a parte do build, integração com o SharePoint. Então todos esses itens foram configurados com sucesso. Então para finalizar o processo, clicamos em Next e depois em Close.
Então aqui nós podemos ver que agora a nossa collection Leandro Prado foi criada. E aqui nós temos uma listagem de todos os projetos dessa nossa collection. Então como que funciona essa divisão? Para cada collection que nós temos, nós poderíamos ter vários team projects dentro. Agora que nós temos a nossa collection criada, deveremos criar os team projects para essa collection. Para isso eu vou usar o Visual Studio para conectar ao nosso TFS. A primeira configuração que devemos fazer é conectar o nosso Team Explorer àquela instância do TFS. Então basta clicar aqui em Home, selecionar a opção Projects and My Teams e a opção Connect to Team Projects. Aqui podemos ver que temos vários servidores de TFS configurado. Para adicionar o novo, clicamos em Servers e Add. Aqui deveremos adicionar o endereço do TFS, nesse caso é TFS app tier. O path vai ser o TFS, a porta é 8080 e o protocolo é HTTP. Para descobrir esse endereço, poderemos ver também lá no Administration Console. Então aqui nós temos o endereço que deveremos utilizar para conectar o Visual Studio ao nosso ambiente. Então voltando ao Visual Studio, clicamos em OK para adicionar esse servidor. Então veja que o servidor foi adicionado e agora a gente clica em Close e aqui podemos ver que o nosso servidor foi adicionado com sucesso. Então veja que já está aparecendo aquelas duas collections que nós criamos. Então vou selecionar a collection Leandro Prado Collection e clicar em Connect. Aqui ele vai perguntar se eu quero conectar realmente, clico Yes. E veja que aqui ele conectou em nossa collection. Para criar um novo Team Project, nós devemos clicar nesse link, Create a New Team Project. Será aberto esse wizard, onde deveremos preencher o nome do nosso projeto. Então vou colocar primeiro projeto, a descrição desse projeto, clicamos em Next. Aqui nós deveremos selecionar qual que é o Process Template que deveremos utilizar para esse projeto. O TFS consegue trabalhar com vários Process Templates. Os três principais que vêm por default na instalação é o Scrum, o CMMI e o Agile. Então se o processo da nossa empresa for baseado no CMMI, poderemos estar escolhendo esse processo aqui, esse Process Template do CMMI. Ou se nosso projeto vai ser baseado no modelo mais ágil, por exemplo como Scrum, poderíamos estar selecionando esse Process Template. É importante lembrar que esses Process Templates eles são totalmente customizáveis. Então se a sua empresa possui um framework com um padrão de desenvolvimento, o TFS consegue se adequar a esse padrão sem nenhum problema. Então para esse exemplo eu vou selecionar o Scrum 2.1 e clico em Next. Aqui ele está perguntando se eu quero criar um novo portal no SharePoint. Ele vai ficar nesse endereço. Eu clico em Next. Aqui ele vai criar a parte de Source Control para nós guardarmos o nosso código fonte. Eu clico em Next. Aqui é um resumo de todas as configurações e aí eu clico em Finish para finalizar a criação desse Team Project. Nesse momento ele vai fazer o download do Process Template que nós selecionamos e baseado naquele Process Template criar toda a estrutura do nosso Team Project. Então veja que aqui o projeto foi criado com sucesso. Então nós podemos verificar o guia conter informação sobre o nosso projeto. Clicamos em Close.
Então veja, nessa página nós temos toda a documentação daquele Process Template que nós selecionamos para o nosso Team Project. Então toda dúvida que nós tivermos a respeito daquele Process Template nós podemos verificar aqui. Voltando ao nosso Visual Studio, veja que já está selecionado o nosso projeto e com isso nós temos já um portal criado, que é o portal Web Access. Então veja que aqui nós temos o nosso portal no Web Access criado, onde conseguimos gerenciar todo o nosso projeto. Outro portal que também criamos foi no SharePoint. Então vamos voltar aqui no Visual Studio e ver o portal do SharePoint criado. Então clicamos aqui em Documents e selecionamos a opção Show Project Portal. Então veja que quando nós criamos um Team Project, nós temos dois websites. Um que é o Web Access, onde nós vamos administrar todo o nosso projeto, e outro é um portal em SharePoint, onde nós poderemos também ter acesso a todo o nosso planejamento do projeto. Então está aqui o nosso portal do projeto baseado no SharePoint. O próximo passo que deveríamos fazer é dar permissão aos usuários para esse projeto. Então vamos voltar aqui no Visual Studio e temos aqui as configurações do nosso projeto, e um desses itens é a parte de Security. Então esse portal ele serve para a gente administrar as permissões do nosso projeto. Por padrão, sempre quando nós criamos um novo Team Project, automaticamente é criado um novo time para esse projeto. Então pode verificar aqui, nós temos um time com o mesmo nome do nosso projeto. E dentro desse time nós temos usuários que terão acesso a esse projeto. Então nós poderíamos vir aqui e adicionar um novo usuário, por exemplo. Então vou adicionar aqui, por exemplo, o Sheldon. Então adicionei o Sheldon. E agora eu vou adicionar um outro usuário, por exemplo, a Penny. Então clico em Check Name. Então veja que eu adicionei dois usuários para o nosso time. E clico em Save Changes. Então agora para o nosso time nós temos esses três usuários. Sempre quando criamos um novo Team Project no TFS, alguns grupos eles são criados automaticamente. Então esses grupos poderemos ver eles aqui. Então clicamos em cima do nosso projeto, clicamos em Security e temos esses grupos que são criados por default. Então, por exemplo, temos aqui o Build Administrators. Os usuários desse grupo eles terão acesso a realizar builds, por exemplo. Temos aqui o grupo Contributors, onde esses usuários vão ter acesso a fazer check-in, check-out, acesso a work items. Temos aqui os administradores desse projeto. Então, todos os usuários desse grupo serão um administrador específico desse Team Project. Temos outro grupo que é o Valid Users. Então, todos os usuários que foram adicionados nesses outros grupos automaticamente serão adicionados nesse grupo Valid Users. E por último temos o grupo de Readers, onde todos os usuários terão acesso apenas de leitura dentro do TFS. Uma nova funcionalidade que veio no TFS 2012 é a criação de vários times para o mesmo projeto. Então para isso clicamos aqui em Overview do nosso projeto e podemos criar um novo time. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um novo time para desenvolver um módulo específico no meu projeto. Então, módulo DPI Team. Então, usuários que desenvolverão o módulo DPI. E vou dar um Create. Então veja que para esse time eu tenho apenas um membro. Eu vou adicionar aqui outros membros também para esse time. Então eu vou adicionar aqui o Leonard e também o Howard.
Então veja que agora eu tenho dois times para o mesmo projeto. Então eu tenho um time que contém o mesmo nome do meu projeto. Eu tenho esses 3 membros. E tenho outro time chamado Módulo BI Team, que tem esses outros 3 usuários. Bom, com isso nós chegamos ao fim de mais um vídeo, onde nós vimos como criar uma nova collection, como criar novos Team Project e como dar acesso aos usuários nesses Team Project. Espero que vocês gostem e até a próxima.